Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar do livro de Tiago, um livro curto, mas com ensinações preciosas. Todo cristão tem que ler o livro de Tiago, pois é neste livro que você entende de uma forma sucinta alguns aspectos morais muito importantes da vida cristã. Então, para que você não perca nenhum detalhe sobre a aula de hoje, adivinha só. Acompanha comigo os meus slides. Então, deixa eu colocar aí para você, bem rapidamente, né? Então, Tiago, vamos lá. O que você não pode perder de vista quando você lê este precioso livro, né? Então, em primeiro lugar, sobre o conteúdo dele. É um tratado composto de ensaios morais curtos, enfatizando a perseverança na tribulação e na vida cristã responsável, com a preocupação especial de que os cristãos praticam o que pregam e vivam juntos em harmonia. Quem é o autor dessa carta? É Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então isso está escrito ali em Gálatas 1:19, que liderou a igreja em Jerusalém por muitos anos, né? Então se encontra referências disso em Atos e novamente em Gálatas. A data é um tanto quanto desconhecida, né? Então nós temos aqui que o destinatário seriam para uma comunidade judaica, né? Logo depois da diáspora, que é uma comunidade que crê em Cristo, né? Então vamos lá. Qual é a ocasião? É meio que desconhecida, mas o tratado demonstra uma preocupação real, né, com as condições da igreja, incluindo provações severas, disseções, ou seja, tinham problemas com questões de ira, palavras duras, além de abuso, né, digamos assim, né, dos ricos em relação aos pobres, né? Mas então acompanha comigo aí que agora a gente vai dar uma olhada nas ênfases. Então, uma da ênfase do livro de Tiago é a fé prática dos cristãos. Então, a fé também é uma prática, a fé não é apenas um ensaio mental, um desejo do coração, tem que ser prático também. Alegria e paciência em meio a provas, a natureza da verdadeira sabedoria cristã, a atitude dos ricos para com os pobres, o abuso da língua e seu uso adequado, né? Então vamos lá. Já logo de cara, no capítulo um, a gente vai ver que o capítulo um tem ali a sua extensão. Aqui eu vou focar um pouco mais no versículo 13 e 14, mas você pode ir acompanhando na íntegra. Porque, basicamente, aqui o que vai se dizer que é um entendimento, uma compreensão de como o pecado acontece na vida do ser humano. Então, eu vou ler e daí eu explico para vocês, tá? Então, ali no versículo 13 está escrito basicamente o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. O que estás querendo se dizer então sobre isso? Então, em primeiro lugar, sobre a questão da tentação. Por que que Deus não tenta as pessoas? Porque a tentação, ela sempre está vinculada com algo ruim. Ou seja, Deus não vai tentar você a consumir pornografia, por exemplo, porque isso vai contra o caráter de Deus e Deus jamais sucumbiria a uma coisa como essa. Então, para que fique bem claro, Deus não tenta você. É você que é tentado pelas coisas. Mas de onde vem então essa tentação? Vem do próprio mau desejo que a própria pessoa tem.
Então, aqui no versículo 14, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Dependendo da tradução que está a sua Bíblia, vai estar escrito pelo seu próprio mau desejo. Ou seja, você é arrastado pelo seu próprio mau desejo. Então, vamos aqui utilizar a pornografia como um exemplo, porque ela é mais clara. Mas saiba que você pode replicar isso para toda e qualquer tentação, sobre toda e qualquer questão existente, tá? Então, vamos lá. Digamos que uma pessoa entrou na internet e ela observou ali uma foto um pouco mais sedutora. Existe um desejo interno dentro dela de atentar-se mais a isso. Então, ela, por este desejo, resolve levar o cursor até a foto e dar um clique. Mas o desejo já existia no coração dela. Então, ela está sendo arrastada e seduzida por este desejo e dá o clique. Então, no momento em que abre a tela, né? Então, a cobiça, ou seja, né, esse desejo passa a ser realizado. Então, a pessoa passa a assistir a pornografia e dá luz ao pecado, né? E o pecado, após ser consumado, gera morte. Pela graça do nosso bom Jesus Cristo, nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados, né? Nós podemos nos encaminhar em santidade novamente. Nós temos o Espírito Santo que nos consola, nos convence do pecado e da justiça e do juízo, que vai caminhar com a gente para que a gente evite isso no futuro. Então, isso pode ser superado. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o pecado é algo que habita em nós, não é como um vento que vem do nada e te arrasta para aquilo. Muito pelo contrário, é você que se direciona às coisas. O, o inimigo, ele pode, digamos assim, servir uma mesa, mas é você que olha para ela e deseja essa mesa e vai até essa mesa. É também interessante você pensar no seguinte: se o inimigo obrigasse você a pecar, você seria inocente, porque você foi obrigado. Então tem que partir do teu próprio desejo para ser um pecado. Esse é o ponto da questão. É você que se conduz a isso. Deus não tenta você. O inimigo apenas apresenta a oportunidade. O problema é que é você quem vai, né? Então, isso está no capítulo 1. Veja, uma pequena exortaçãozinha, um pequeno ensinamento, né? Mas extremamente importante, né? Basicamente, todo cristão tem que saber disso, senão ele sempre vai achar que tudo nessa vida ou é culpa de Deus ou é culpa do inimigo e nunca olha para si, né? Então, seguindo adiante, aqui, ainda no capítulo 1, Tiago vai chamar a atenção para que sejamos praticantes da palavra. Então, acompanha comigo aqui o versículo 19 e 20 do capítulo 1. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do Senhor não produz não produz a justiça de Deus. Pois, desculpa, vou ler novamente aqui. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Basicamente aqui, Tiago está dizendo de forma clara que nós temos que ter domínio próprio, controlar a nossa boca, a nossa ira, ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Porque a nossa ira não produz justiça. A nossa ira produz injustiça, perversidade, maldade, maledicência, agressividade.
É isso que a ira do homem produz, justiça não, né? Então veja aqui, já no versículo 22, o que Tiago enfatiza: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e, depois de olhar para si, sai e logo esquece de sua aparência. Então, basicamente, aqui ele está dizendo: como você pode ser capaz de ouvir a palavra do Senhor e não praticar? Então, no nosso linguajar do senso comum, sabe quando você diz assim, nossa, falei para a pessoa, mas entrou por aqui, saiu por aqui, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, o que isso significa? Que aquela pessoa não prestou atenção em nada, que aquela pessoa ouviu, mas não internalizou. O que Tiago está dizendo aqui, se você ouve a palavra e não pratica, é a mesma coisa que não tivesse ouvido nada, né? Então veja só, aqui, lá já agora pulando ali para o versículo 26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Aqui ele coloca três ações práticas. Três ações práticas. E veja, essas três ações têm a ver com obras. A grande questão aqui é: você não pode assentar-se num lugar e dizer que você tem fé, mas você não pratica. Veja, é a mesma coisa quando alguém chega para você e diz assim: olha, eu prometo que eu vou mudar, eu vou ser uma nova pessoa, mas você não vê nela um único comportamento diferente. Então, acaba que você não acredita que ela mudou, porque ela continua sendo a mesma pessoa todos os dias. No capítulo 2, Tiago vai para a questão da acepção de pessoas, que você não pode fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo, né? Então aqui ele vai dar um exemplo de que, se caso você seja aquela pessoa que faz acepção de pessoas, faz acepção de pessoas por conta da etnia, ou seja, da cor da pele, você está errado. Pelo tamanho da pessoa, você está errado. Pela condição financeira da pessoa, você está errado. Pela classe social, pelo status que essa pessoa pode vir a ter, você está errado. Veja, no versículo 5 diz o seguinte: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Se vocês de fato obedecerem à lei encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Aqui é muito importante você entender. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Essa palavra, ela é direta para aquelas pessoas bajuladoras. Ser bajulador, tratar com favoritismo, aqui está se dizendo que isto é uma transgressão da lei do Senhor. Então, se uma pessoa chega na igreja, as vestimentas dela não importam, a cor da pele dela não importa, pois ela é
uma pessoa que merece ser tratada com respeito, com dignidade, com valor, e ela merece sentar ali no banco da igreja para assistir o culto, assim como todas as pessoas que ali estão. E se uma pessoa chega bem trajada, bem vestida, bem com pompa, ela não é merecedora, por conta disso, de um lugar de honra, só por ser quem ela é. A questão para Deus são os corações, não a carcaça. Lembra do seguinte: essa carcaça nossa, o nosso corpo físico, não é este que vai para a glória. Na glória, nós teremos corpos glorificados, livres de pecado. Então, tudo que é dessa terra é passageiro. O que interessa para nós é o que está na vida eterna. Então, vejam só, esse outro ensinamento aqui é muito importante também. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em um único ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, não adianta tentar pleitear uma arrogância de que não, mas isso é apenas um detalhe, todas as outras coisas eu faço direitinho. Não. Pecado é pecado e ponto. Pois muito bem, agora, ainda no capítulo 2, mas ali pelo versículo 14 em diante, vai se falar de uma fé e obras. Então veja só o que ele diz ali no versículo 17. Assim também a fé por si só, não pode ser acompanhada, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: Você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Basicamente, aqui, o ensinamento de Tiago é extremamente direto. Se você tem fé, aparecerão obras. Não existe um cristão, um discípulo de Jesus Cristo, que creia em Jesus Cristo, que não faz nada pelo Evangelho. Pesado isso? Mas veja se não faz sentido. Se você ama Cristo, se você crê nele, se você tiver a oportunidade de falar da sua fé, você não vai falar? Se você tiver a oportunidade de orar por uma pessoa, você não vai orar? Se na sua igreja houver ali uma necessidade de voluntários para ajudar em alguma questão, você não vai ajudar? A questão é que muitas vezes as pessoas ficam nivelando importâncias de atitudes ou de ministérios, mas a questão não é essa. A questão é que se uma pessoa tem fé, ela vai praticar essa fé, ela vai pôr em prática com questões comportamentais, como se trata o outro, como é pratica o ID do Senhor, que é literalmente levar as boas novas de Cristo para todas as nações. Então, não existe uma fé coerente, digna, sem obras. Então, aquela pessoa que às vezes faz obras, muitas obras, mas não tem fé, é um problema também, né? Porque aí, às vezes, o interesse dela é ela parecer para a sociedade que ela é uma boa pessoa. Então, digamos que, como que é uma pessoa que tem obras, mas não tem fé? Ela pode se inscrever para diversos trabalhos voluntários, né, de beneficentes, atender pessoas carentes. Mas se ela não crê em Jesus Cristo, o retorno que ela tem é, às vezes, dela se sentir bem por estar fazendo algo correto. A questão que Tiago vai trazer aqui é que nós fazemos o que fazemos por amor a Cristo, porque nós entendemos que
Este é o Evangelho. É pela fé que nós praticamos essas obras. E se tenho fé, as obras vão fluir em mim automaticamente. O domínio da língua, né? Então veja só. Será que aquilo que nós falamos tem importância? Então veja só o que Tiago vai dizer aqui sobre o domínio da língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Atenção, professores. Tiago está falando para vocês, professores de EBD, pessoas que ensinam, eu aqui presente, né? Essa palavra que vem de encontro a pastores também, a pessoa que está discipulando outra pessoa. Então, o que a palavra está dizendo? Vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com rigor maior, porque quem ensina, instrui e fala como é. Então, se instruir errado, passar uma lição de uma forma errada, pode causar um dano na pessoa que o ouve. Então, por isso, cuidado. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Pare e pense sobre um seguinte: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Então tal homem não existe, pois perfeito somente foi Jesus Cristo. Então todos nós tropeçamos no falar. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Então veja, aqui ele está dizendo que uma pessoa que não tropeça no falar, ela domina todo o corpo dela. E aí ele dá esse exemplo do cavalo, que como que a boca controla todo o restante do corpo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por apenas uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo e um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não não sejamos assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma figueira ou figos? Da mesma forma, uma fonte salgada não pode produzir água doce. O que está se dizendo aqui? O poder que a língua tem. Caros irmãos, só para vocês terem uma ideia de como isso se aplica numa vida real, eu sou psicólogo também. Boa parte dos meus pacientes, praticamente todos, carregam traumas de infância por coisas horríveis que ouviram de seus pais ou de colegas da escola numa primeira infância. Veja, às vezes, quando você ofende uma pessoa, você acaba com o dia dela. Contando uma fofoca, você pode simplesmente isolar um irmão dentro de uma comunidade cristã por conta de fofoca. A fofoca vem da língua.
Por conta de palavras duras, uma pessoa pode sair de uma igreja, pode caminhar muito tempo pensando coisas horríveis sobre si mesmo. Então, o domínio da língua, ele é muito importante, porque pela língua nós demonstramos o nosso amor pelo outro, dizendo eu te amo, eu te cuido, eu te protejo, mas também nós destruímos o outro, falando que ele não serve para nada, que ele não presta para nada e que ele está perdido nessa vida, que ele é uma pedra. Então veja só, a mesma língua pode ajudar uma pessoa a se levantar de uma depressão, mas você pode também afundá-la mais ainda, né? A mesma língua você pode apresentar o evangelho da paz, ou você pode simplesmente provocar ira, indignação, rebeldia nesta pessoa. Então é por isso que o domínio da língua é absolutamente importante. Agora, no capítulo 3, Tiago vai falar, né, de dois tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia em paz para os pacificadores. Vamos pegar aqui o exemplo da política, por exemplo. Muitas vezes, uma filosofia, uma ideia implementada pela política não tem nada de pura, nada de passível, nada de amável, nada de compreensível, muito menos de misericórdia, muito menos imparcial. Mas tem muito do que às vezes uma ideia política é os outros são meus inimigos, eu tenho que destruí-los, eles são os piores. Então, basicamente, existe o desejo que o outro se dê mal. Isso não vem de Deus. Essa sabedoria não vem do céu. Se a filosofia de vida que você leu em algum livro promove em você a soberba ou a pensar que você é melhor do que outro, essa sabedoria não vem do alto. A sabedoria que vem do alto segue os frutos do Espírito. Tem a ver com amor a Deus e amor ao próximo. Então, observe sempre quem são os influenciadores que geralmente você acessa por aqui e o que eles estão dizendo. Muitas vezes você pode presumir estar fazendo algo muito legal, mas na verdade você está disseminando ódio e intriga. Então, muito cuidado. A submissão a Deus. Então, vamos lá. Aqui no capítulo 4, então, Tiago vai pegar esse ponto aqui de uma forma um pouco mais extensa, mas extremamente importante. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam. Não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazem e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes?
Aqui, quando ele fala adúltero, ele não está falando do marido que traiu a esposa. Ele está falando da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, que é seduzido pelas coisas do mundo. Então veja só, aqui está se dizendo que isso é uma traição. Ao invés de você olhar para Deus, que é o criador de todas as coisas, você adora coisas criadas, ídolos, pessoas, políticos. Então, cuidado. Quando você faz pedidos, às vezes o seu pedido não tem a ver com o propósito bíblico, e aí você fica chateado porque você não ganhou aquilo que você queria. Mas muitas vezes o seu desejo é pura vaidade. Mas vamos lá, continuando. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês, que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Veja, mas por que Tiago está falando aqui para você trocar o riso por lamento, a alegria por tristeza? Porque quando uma pessoa está imersa nos prazeres da carne, ela está ali contente, alegre, tudo mais, mas essa alegria é falsa. É preferível, é preferível diante de Deus que essa pessoa estivesse se lamentando por seus pecados, triste por uma vida de iniquidade e pedindo redenção para o Senhor, do que feliz, alegre e saltitante no meio do pecado. Agora você entende? Veja como é, né? Aqui, a alegria, o riso que o Senhor gosta é quando você se alegra no Senhor, é grato pelas obras dele. Agora, quando você está imerso nas coisas da carne, cuidado. Irmãos, não falem mal um dos outros. Será que existe algum local no mundo onde não tem pessoas que falam mal de outras pessoas? Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? Irmãos, sempre lembrem do seguinte, tá? Essa analogia pode fazer com que você entenda muito bem. Imagine, né, que o Senhor nosso Deus, nosso Pai, e nós, enquanto ser humano, seus filhos, somos como filhos que tentam julgar o irmão. Se você tem filhos, você vai entender muito bem o que eu estou te dizendo, e se você não tem, eu imagino que você vai conseguir compreender, principalmente se você tiver um irmão. Agora, se você é uma pessoa que é filho único e que ainda não é pai, não se preocupe, que você vai entender também. Mas imagina o seguinte: imagine que dois irmãos estão discutindo, estão brigando, estão se desentendendo, e que um dos irmãos vai decidir o castigo para o outro irmão. Este pai não vai deixar. Por quê? Porque quem sabe o que é justo se aplicar para o outro irmão é o pai, não o outro irmão. Então imagine só, Deus nos ama totalmente, incondicionalmente. Quando você pratica o mal para um filho do Senhor, é obviamente que ele vai aplicar juízo sobre você. Porque o que acontece?
quem é você para aplicar juízo sobre um filho dele? Mas ele é meu irmão. Exatamente. Irmão não castiga irmão. Irmão não pune irmão. Irmão não aplica juízo sobre irmão. Irmão é irmão. Mas vamos lá. Continuando aqui. No capítulo 4, a incerteza dos planos de Deus. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Como vocês são como a neblina que aparece por um pouco e de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Basicamente, aqui Tiago está ensinando você a ser humilde e reconhecer que na realidade você não tem domínio sobre a sua própria vida. Você apenas pode saber qual é o bem a ser feito e praticá-lo, porque se você não o fizer, está cometendo pecado. Mas você não pode acrescentar nada na sua vida e você não tem certeza do amanhã. O amanhã a Deus pertence. Então, é muito interessante você falar, quando você falar do futuro, falar assim: se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, se for de acordo com os seus planos, porque a sua vida não é de acordo com os seus, é de acordo com os planos dele, que é muito maior do que os nossos planos. A advertência aos ricos opressores, né? Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as taças corroem as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês se acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e por vocês foi retido como fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando de prazeres, e fartaram-se de comida no dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem lhe oferecer resistência, sem que ele ofereça resistência. Basicamente, aqui está se falando dos ricos opressores, ou seja, aquelas pessoas que enriquecem às custas dos outros e, em meio à sua riqueza, se esquecem completamente de Deus. Porque uma pessoa pode ler isso aqui e pensar: nossa, então, se eu sou cristão, eu não posso ter dinheiro. Não é isso. Veja o exemplo de Jó, por exemplo. Jó foi uma pessoa com um bom valor aquisitivo. Jacó também. José chegou a governar o Egito, vivia muito bem nessa época. A questão é como você lida com o dinheiro. Se o dinheiro tornar-se um Deus para você, aí a coisa pegou. E aí realmente você vai estar muito complicado. Então você não vai estar andando nos caminhos. Então a questão é também se você tem recursos, você deve, com toda certeza, ter um olhar de compaixão e misericórdia para aqueles que não têm. Então, se também você tem recursos, e esses recursos é só para si, é só para suas vaidades, viagens, e você não investe em nada no evangelho, aí tem um outro problema também, porque daí você está sendo omisso com aquilo que você poderia contribuir. Paciência aqui nos sofrimentos. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera.
Sejam pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros para que não sejam julgados. O juiz está à porta. Veja, sobretudo, meus irmãos, lá no final, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caia em condenação. Então, basicamente, aqui está se dizendo que nesse mundo você vai ter aflições, a vinda do Senhor está próxima. Durante esse tempo, seja paciente e tenha bom procedimento. Não se queixe do seu irmão e tenha palavra, né? Porque ele fala que é para você não jurar. Bom, você não tem poder para jurar sobre coisa alguma, mas você pode ser uma pessoa honrada que diz sim e cumpre a palavra e diz não e cumpre a palavra. Então, para que vocês não caiam em condenação, que o de sim seja sim e o não, não. Então, né? Agora, chegando aqui, né, ao final, oração da fé. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ore. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Em oração feita com fé, curará o doente. O Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará muitíssimos pecados serem perdoados. Então veja só, aqui basicamente ele está falando do poder da oração que é feita com fé verdadeira. Então a fé verdadeira move montanhas. Então, meus caros irmãos, esta foi a aula sobre o livro de Tiago, um livro que abençoa muitas vidas, que corrige o nosso comportamento. Então, meus caros irmãos, uma boa semana para vocês, bons estudos e que Deus os abençoe.